Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas E eu sou a Bárbara. e hoje nós estamos por um vídeo informativo. Pra quem não sabe, a gente mora em Gold Coast, aqui na Austrália. E em função da quarentena, a gente não tá tendo aula e a gente tem que ficar em casa. A gente não tá trabalhando também. E então a gente veio trazer algumas informações a respeito do coronavírus aqui na Austrália, aqui na nossa cidade. E o que a gente está fazendo para tentar não ficar parado? Primeiro de tudo, aqui na Austrália, então, a gente anotou aqui no papelzinho aqui embaixo. A gente teve um total de 6.625 casos até hoje. Foram 4.254 recuperados e até hoje 71 mortes. Então, sobra um caso, que no caso tem pessoas doentes ainda, de 2.296. Isso é a informação de hoje, do dia de hoje. No caso, desde que começou o coronavírus até hoje. Então, se tu for ver pelo tamanho da Austrália, pela quantidade de pessoas que tem aqui, foram só 6.000 casos. Tipo, comparado a outros a lugares. outros lugares, não foi muito. E foram só 71 mortes. Então, tipo, por mais que foram 6.000 casos, foram só 71 mortes. Tipo, não é nada, praticamente, comparado com todos os outros lugares. Essas informações são do dia de hoje, dia 21 de abril. E aqui na nossa cidade, ao todo teve 189 casos, mas não teve nenhuma morte. Então a gente tá mais tranquilo. Até hoje. E uma dessas pessoas que foi infectada aqui na nossa cidade foi o ator Tom Hanks. Quem não conhece, a gente vai deixar a fotinho. Foi o primeiro caso mais conhecido, na verdade, que ficou famoso, saiu em vários lugares. Porque como ele é um ator mundialmente conhecido e ele não é daqui, ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas como ele estava aqui quando ele pegou o coronavírus... Não, quando ele foi diagnosticado. Quando ele foi diagnosticado, ele estava aqui na cidade. E aí ele e a esposa dele tiveram a doença e ficaram internados num dos hospitais. Aqui de Gold. E aí todo mundo ficou sabendo e tal. Acho que foi depois disso que começou a se espalhar, na verdade, tipo, a notícia e tal, que a Austrália tava sendo afetada, que Queensland tava sendo afetada, no caso. Todo mundo não levava muita fé, porque achava que não era nada e não sei o quê. Aí começaram a ver que pessoas famosas, tanto aqui quanto no Brasil, começaram a ter a doença. E aí, tipo, todo mundo começou então é um negócio mais sério. Isso, então começaram a prestar mais atenção, na verdade, porque antes eles não estavam muito ligando. Até hoje, na verdade, porque se tu vai na praia... aqui na cidade não estão cobrando muito. Isso. Mas quando a gente foi pra cidade, aqui perto, em Brisbane, a gente estava andando na rua com mais uns amigos nossos e chegaram 2 policiais e falaram pra gente ir pra casa, que a gente não podia estar na rua, a gente só poderia estar na rua se a gente fosse no mercado, em farmácia, essas coisas assim. Porque eles tinham botado a lei, tipo, no final de semana, e a gente tava lá na terça, eu acho, que tinha entrado a nova lei, que daí só podia andar entre 2 pessoas, só pode andar, na verdade a lei só pode andar entre 2 pessoas na rua, se for fazer exercício físico e, tipo, fazer alguma utilidade, no caso. E se tu for andar entre mais pessoas, só se todo mundo morar na mesma casa. Isso, tipo, só se tu for ou dividir a casa ou for da tua família, senão tu não pode andar. E a gente tava entre 4, no caso o pessoal lá de Brisbane, os nossos amigos e a gente. E daí os policiais pararam a gente, perguntaram se a gente tava, o que a gente tava fazendo lá no centro e tal. Que a gente tinha parado pra tirar foto de um lugar que a gente não tinha ido ainda. E aí a gente falou, aí eu falei inglês com eles, no caso falei que a gente sabia da lei que não podia sair mais de 2 pessoas se não morassem junto ou da mesma família. E daí eu falei que a gente morava junto e tal, e tipo, essa lei que a gente sabia, no caso, pra gente tentar evitar de tomar multa, né? Porque a multa por pessoa, se eu não me engano, era $1.300. Daí ele pegou e falou, na verdade, não pode sair de casa se não for fazer isso, isso e isso. Me falou que, no caso, a gente podia acessar o site do governo, no caso, que teria todas as informações, até baixar o aplicativo, e que não poderia sair, no caso, de casa.
Então ele falou pra gente ir direto pra casa, que senão nós íamos ter que aplicar a multa, que era $1.330 por pessoa. Nossa, a gente ficou com muito medo, porque $1.300 cada um. Nossa. Hoje o dólar tá 3,20 por aí, por mais aí. ou menos. Nas últimas 24 horas aqui na Austrália toda, foram registrados 13 novos casos. Isso. Mas, tipo, a cada dia tá diminuindo isso. Desempregado. Tá atingindo o ponto de chegar a 10% de desempregados na Austrália. Então, eles botaram até que esse número de pessoas desempregadas não é visto desde 1994. Mas isso eles não contam estrangeiros também, eu acho. Acho que eles só contam cidadão mesmo. Porque muitos amigos nossos, muita gente que a gente conhece da nossa escola, de onde a gente trabalhava, perderam emprego. Porque restaurante fechou, hotel fechou. Restaurantes estão só com takeaway, só pra levar pra casa. Pedir teleentrega ou tu fazer o pedido e ir lá buscar, não poder comer no lugar. Então, não precisa mais ter tanta gente dentro de restaurante trabalhando. Então, muita gente acho que, 90% do pessoal que tá aqui, que não é daqui, trabalha com isso, assim. Ou trabalha fazendo cleaner, ou trabalha na área de hospitality, que é tipo de turismo. Em todos os sentidos da Austrália, no caso, que seria restaurante, hotel, todo esse tipo de área de turismo mesmo. Então muita gente perdeu emprego, muita gente voltou pro seu país, que isso é bem ruim, né? Tentando comer comida barata e não gastar. Gastar o mínimo possível, né? Porque no caso hoje a nossa única fonte de renda é o Uber, né? A gente faz Uber Eats, entrega de Uber Eats. Então é o único dinheiro que tá entrando pra gente. Que em média, tá entrando entre $20 e $50 quando tá muito bom no final de semana. Por semana, digamos que dá uns $150 por semana, não paga nem nosso aluguel. $200 às vezes. Então tá bem complicado. Então a gente tá fazendo de tudo, né, pra conseguir... Pra guardar a grana também. Porque tem que renovar visto, tem que fazer um monte de coisa, e aí a gente tá quebrando a cabeça pra ver como que a gente vai fazer tudo isso. Isso. E a princípio eles não têm notícia de quando vai voltar, mas eles têm uma expectativa de como tá baixando pra voltar final de setembro. Mas tudo pode mudar e a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Espero que volte antes. Outras notícias. O máximo de casos que foi registrado na Austrália em um dia foi 450 casos e aconteceu dia 28 de março. Foi o único dia que foi acima de 400 casos, se eu não me engano, que foi registrado num dia só. Então, a Austrália botou, no caso que a gente achou, foram 5 leis, no caso, né? 5 medidas que o governo australiano tomou para... De acordo com o tempo, para pegar e reduzir os casos. Pra tentar reduzir os casos. Então, o primeiro, 15 de março, que eles começaram a botar a quarentena nos aeroportos, nas fronteiras. Nas fronteiras, pra todo mundo que chegasse na Austrália deveria ficar 14 dias de quarentena em casa, ou seja, sem poder sair, sem poder fazer nada. Chegar e ir direto pra casa e ficar. Self-quarantine, que eles chamam, que é isolação só tu. Menos que tu viesse com outras pessoas, né, com um amigo, com um namorado, enfim, mas senão tu teria que ficar sozinho. Isso. Então a segunda medida foi dia 20 de março que as fronteiras foram fechadas. Então, no caso, ninguém mais podia entrar ou sair da Austrália. A não ser cidadãos que estavam voltando para a Austrália. Esses podiam. A gente até recebeu uma mensagem do celular falando que isso ia acontecer. Então, todo mundo foi avisado. O governo mandou mensagem para todo mundo. Isso. Próximas 3 foi dia 23 de março, dia 26 e dia 31. Que, no caso, foram praticamente a mesma, só que foi evoluindo, no caso. Então, a primeira, eles começaram a bloquear os restaurantes e tal, reduzir a quantidade. Não, primeiro, isso. Reduzir a quantidade de pessoas por espaço e cancelaram os grandes eventos. Na segunda, eles reduziram mais. No caso, só podia ter 100 pessoas por espaço, se eu não me engano. Até 100 pessoas, mas dependendo do tamanho, cada pessoa tinha que ter 4 metros quadrados para si. Isso. Então, isso reduz muito o número. Porque a maioria dos lugares aqui, restaurantes, inclusive, são pequenos. Então, se tu não tivesse
4 metros quadrados por pessoa, tu só podia abrigar aquele quantidade de pessoas por espaço. Então isso fez com que todos os estabelecimentos fechassem, porque não valia a pena deixar... praticamente todos, né? E daí dia 31, que foi a terceira, que foi a mais rígida, que daí a Austrália fechou, no caso, todos os restaurantes, todos os pubs, tudo. Todos esses comércios que aglomeram gente, eles tiveram que fechar em função disso. E também uma coisa que aqui o governo tá focando muito é como é que fala? Social distance? A distância entre pessoas. A distância que eu tenho que ter da minha pessoa da frente, enfim. Que é 1,5 metro, no caso. Que é 1,5 metro. Todas as paradas de ônibus que tem os outdoor, tudo tem do governo falando que tu tem que manter 1,5 metro de distância da pessoa ou 2 braços, assim. Isso. Sabe? E daí, no caso, às vezes tu vai numa loja ou alguma coisa assim, comprar, que nem a gente foi esses dias. No mercado. A gente foi numa loja comprar um negócio, e daí eu fui explicar um negócio pra mulher, ela olhou pra mim e falou assim, social distance. Então, no caso, eu tinha que ficar a 1,5 metro de distância. Pra explicar o que a gente queria pegar da loja. Eu queria mostrar uma foto pra ela, e daí eu fiquei, dando zoom no telefone. Mais uma coisa, em todos os estabelecimentos que tu vai agora, tem no chão uns xizinhos ou uns círculos dizendo que, você tem que parar aqui e a pessoa da frente tem que parar no próximo. Pra tu manter essa distância de 1,5 metro. Todos os lugares tem isso, todos, absolutamente todos os lugares. Então, isso ajuda muito. Pra esperar na fila. Pra esperar na fila do caixa do mercado, pra tu esperar na fila de um restaurante pra tu pedir a comida e assim vai. E nas praias, há um tempo atrás eles tinham proibido todo mundo de ir nas praias aqui da nossa cidade, porque não estavam respeitando essa distância de 1,5 metro e eles vão começar a aplicar multa. Que seria a mesma multa que a gente ia tomar em Brisbane, que é de 1.300. Só que aí eu acho que eles não estão aplicando essa multa porque tem muita gente na praia. Aí que no caso pode fazer exercício físico. Então eles falam que estão caminhando ou estão fazendo essas coisas assim, sabe? Então fica também difícil de aplicar a multa para as pessoas. Então tu pode ir tranquilamente na praia, tomar um banho de mar. Agora eles estão respeitando mais a distância de 1,5 metro. Mas antes disso, deles falarem que ia aplicar multa, a galera não tava... Estavam fazendo festa na praia, coisas do tipo. E na beira da praia tem um monte de churrasqueira, um monte de coisa, e a galera tava, tô nem aí, vou fazer e o resto, o resto que se ferre, porque eu tô fazendo o meu aqui e tal, e deu. Bem isso aí. Então tá, espero que vocês tenham gostado de algumas notícias sobre o estado, sobre a nossa cidade, sobre a Austrália inteira. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, sobre o que a gente falou. Sobre o que tá acontecendo aqui, na verdade. De como a gente tá fazendo pra seguir a nossa vida, né? Então manda pra gente aí nos comentários. Isso. Não esquece de deixar um like também. E se inscreva no canal. Isso. Valeu, é nóis. Tchau.